retomar, então, os julgamentos e a pauta. Não dá para comparar. Não, você tá da Coca-Cola, você pegou pesado. Uma das maiores empresas do mundo. Né? Pode... Qual que vai ser o próximo? Gente, achei que era que servidor. Achei que você tá falando servidor. Ah, não, é o senhor. Alô? Alô? Gente, Alô? que foi aquilo, né? Gente, eu tenho que pegar meu celular lá. Qual que é o próximo? Vamos apregoar? A da doutora Maristela. 44. 44. Pode falar. Doutor Euler Dias Gomes. Pode apregoar. Então, passando para a sessão doutora Maristela, no 44, inscrito doutor Euler Dias Gomes, pela recorrente reclamada. Doutora Maristela. 44, né? Fernanda Jardim, Centro de Diagnóstico por Imagem. Eu estou conhecendo o recurso originário interposto pela reclamante no mérito do provimento parcial para A. Condenar a reclamada ao pagamento de 15 minutos como extras nos dias em que houve extrapolação da jornada diária de 8 horas por mais 10 minutos em virtude da não concessão do descanso previsto no artigo 384 da CLT, com reflexo em aviso prévio, gratificações natalinas, férias mais um terço, no FGTS mais 40%. A apuração da referida parcela deve considerar os registros de ponta constados aos autos e, na falta deles, a jornada declinada da petição inicial, mantidos os demais parâmetros de cálculo fixados na sentença. B. Afastar a obrigação de pagar honorários periciais, os quais foram fixados em R$ 1.000, que deverão ser quitados nos termos da Resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, alterado pela Resolução 78/2011, observando esses limites estabelecidos nos textos da citada norma. C. Determinar que a correção dos débitos trabalhistas seja feita pela aplicação do IPCA, do TRD-AT 24/3/2015 e IPCAE a partir de 25/3/2015. D. Excluir da condenação o pagamento de honorários sucumbenciais. Então, doutor Euler tem a palavra. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do parcial provimento para excluir da condenação os honorários sucumbenciais. Manter o valor da condenação por conta ainda compatível. Desculpe, é a ânsia da pressa, né? Sem problema. Tanto processo aqui. Doutor Euler tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, a pessoa do qual cumprimento os demais julgadores, ilustres representantes do Ministério Público, senhoras secretárias, servidores, nobres colegas e advogados que aqui permanecem. Vou ser muito breve em minhas razões, excelência, se Deus quiser. A situação é um pouco complicada nesse caso. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é em relação à questão do pagamento dessas horas extras, propriamente dito. Porque o juiz de primeiro grau havia deferido o pagamento somente a partir da 44ª hora semanal, né, observando os cartões de ponto e quando não houver, a jornada declinada na inicial. Em sede de embargo de declaração, foi provido o embargo de declaração da reclamante para justamente acrescer a condenação o pagamento de horas extras acima da 8ª diária e 44ª semanal, em razão da nulidade do acordo de compensação. Pois bem, nesse passo, excelência, nós entendemos que esse elastecimento da condenação não se poderia ter acontecido. Por quê? A questão dos autos, excelência, versa acerca que foi dado provimento, foi pelo seguinte motivo: havia o pagamento de adicional de insalubridade, portanto, não poderia ser feito esse elastecimento da jornada de trabalho, salvo melhor juízo, nos termos do artigo 60 da CLT, sem prévia inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. Contudo, excelência, em relação ao período que ela era coordenadora, o que chama a atenção é o fato que foi juntado nos autos o PPP, conforme, inclusive, requerimento da própria reclamante, e que consta nesse PPP, excelência, que as funções, né, coordenação, propriamente dito, e que não havia fator de risco algum, não havia exposição.
Esse PPP, Excelência, quando foi juntado aos autos e aberto vista, até inclusive para a própria reclamante recorrida manifestar, ela concordou com o PPP. Então, nesse passo, o que se pede é o seguinte: ora, se no próprio PPP diz que no período de 3/11/2013 a 4 de janeiro de 2016 não havia nenhum tipo de disposição, data vênia, esse documento é o documento hábil até inclusive para se requerer aposentadoria e se provar efetivamente o tempo efetivo de exposição a agentes, situação toda de aposentadoria especial, não há que se falar propriamente dito no pagamento dessas horas extras acima da 8ª diária, de forma a desconsiderar todo o período todo o acordo de compensação propriamente dita que foi colocado nos autos aqui. Num segundo momento, Excelência, temos o seguinte, doutora Maristela, como só deu o provimento em relação aos honorários advocatícios, o que ocorre? Nada obstante essa situação propriamente dita de validade ou não invalidade do acordo de compensação, o que resta demonstrado nos autos, Excelência, é que houve o pagamento de horas extras. Inclusive, no próprio recurso ordinário, nós podemos verificar que há na página 8 do próprio recurso o comprovante de pagamento de horas extras. Então, portanto, ainda em que pese a situação de ser mantida a decisão, seja para pagamento da acima da 8ª diária ou 44ª semanal, há nos autos, aqui nesse sentido, o comprovante de pagamento. Por que dessa situação trazer em recurso? É porque o magistrado de primeira instância ele indeferiu por completo essa dedução, sob o fundamento que não houve aqui nenhum comprovante de pagamento de horas extras. Só que há nos autos esse comprovante propriamente dito, com pagamentos de horas extras e descanso semanal remunerado, propriamente dito. Outra situação, Excelência, refere-se a... Perdi o fio da meada aqui, só um minutinho. De horas extras. Refere-se à jornada de trabalho. Pois bem, consta tanto nas duas sentenças, consta que há de prevalecer a jornada de trabalho declinada na exordial, quanto ao período sem cartão de ponto. A recorrente está ciente que, nos termos da súmula 338, era ônus da mesma trazer aos autos esses cartões de ponto, a fim de que fosse comprovada a jornada de trabalho. Só que há um fato interessante, Excelência, nesse ponto, que é o seguinte: os depoimentos das testemunhas realizados nos autos, inclusive de uma testemunha do próprio reclamante e uma testemunha da própria reclamada, eles se convergem. Em que sentido? Todos foram no sentido que ela trabalhava na jornada dela de segunda a sexta-feira, de 7 às 17, e sexta-feira, de 7 às 16, não havendo trabalho sábados, domingos e feriados. Então, a gente tem um depoimento de duas testemunhas, Excelência, tanto reclamante, tanto aquela testemunha ouvida pelo reclamante, como a testemunha ouvida pela reclamada, que são convergentes. O único depoimento, Excelência, que há divergência nesse, que é o da própria reclamante, data vênia, nós entendemos que ele deve ser rechaçado. Por quê? Aqui, nesse caso, eu tenho dois depoimentos de partes diversas que se convergiram. Então, até mesmo pela distribuição do ônus da prova, e até para se entender, ainda que forçosamente numa situação de divisão da prova, o que restou provado nos autos, mesmo sendo ônus da recorrente, aqui reclamada, nos termos da súmula 338, por não apresentar todos os cartões de ponto aos autos, o que se tem aqui é que a jornada de trabalho declinada na petição inicial, ela não prevalece, justamente porque as testemunhas apresentadas nos autos confirmaram em seus depoimentos que a jornada de trabalho é, senão aquela elencada na peça de resistência apresentada pela reclamada. Com a devida vênia e todo respeito à doutora Maristela, o que se pede é o provimento do recurso ordinário apresentado pela reclamada. Obrigado. Pois não. Doutora Maristela. Bom, com relação à nulidade do sistema de compensação de horas extras e adicional de horas extras, ficou provado que a reclamante recebeu o adicional de insalubridade por todo o pacto laboral, conforme consta dos recibos de salário. As partes consentiram na emissão de um novo PPP, contendo informações acerca da exposição da empregada a agente insalubre. A reclamada atendeu a exigência da autora e emitiu um novo documento, que foi aceito pela reclamante.
Assim, o PPP mencionado pela RE nas razões recursais não se presta ao fim colimado, tendo em vista a emissão de novo documento em substituição, já adequando as atividades exercidas pela obreira e aos riscos aos quais ela estava exposta. Desse novo documento, que está no ID 6F8704C, consta que ela estava exposta ao risco biológico, o que também é confirmado pelo pagamento habitual do adicional respectivo. Então, nesse ponto, eu estou mantendo a sentença em relação à invalidade do sistema de compensação, porquanto não há nos autos prova de que a autoridade competente, né, no caso o extinto Ministério do Trabalho, tenha autorizado essa prorrogação de jornada. Com relação à jornada fixada, a testemunha Elbert corroborou a jornada indicada na inicial e, ao contrário que afirma a ré, as demais testemunhas informaram apenas os horários de trabalho delas depoentes, nada mencionando acerca da jornada cumprida pela autora. Então, eu estou mantendo a sentença também no particular. Quanto ao intervalo previsto no artigo 384, eu estou deferindo os 15 minutos quando houve prorrogação por período superior a 10 minutos, no período acobertado por controle de ponto. E também nos períodos em que se fixou jornada diversa com base no depoimento da testemunha apresentada pela reclamante. Essa é a minha proposta de voto. Excelência, só para uma questão de fato, eu falei da dedução dos valores recebidos às horas extras. Eu não sei se Vossa Excelência chegou a apreciar isso no seu voto, na sua proposta de voto. Porque no recurso ordinário eu juntei até uns comprovantes de pagamento no próprio contra-cheque. Eu acho que eu não estou abordando isso, doutor. Mas não foi definido. Só qualquer coisa, o senhor já fica Faz os atento. embargos de declaração. O senhor já fica atento. Perfeito. Tá? Perfeito. Parece que eu não estou enfrentando isso. Não vou tirar da pauta para isso, porque isso pode ser resolvido com o EDI. Que isso? Normalmente o juiz defere diferença, né? Então, eu não sei se... É Deixa eu ver porque a mandou sentença. pagar acima da 44ª semanal e 8ª diária. Só que ela já cumpria essa jornada de trabalho Só um efetivamente. minutinho que eu vou só consultar a sentença para a gente tirar a prova dos 9 aqui. Perfeito. Vê lá na conclusão como é que está. Enfrentando o adicional. Horas extras, horas trabalhadas. Quanto à liquidação do... Tem um tópico específico que fala que indefere. Tem um tópico que ele fala em defere? Isso, Excelência. Vem aqui na página 14. Compensação. barra Ante a ausência dedução. de comprovação. Isso, perfeito. Isso mesmo. Eu estou negando provimento a ambos os recursos. Então, realmente, não devo ter enfrentado, mas o senhor pode entrar com Perfeito. embargos, que eu supro essa omissão, Perfeito, se for o Excelência. caso. Perfeito. Doutor Lucas, Estou acompanhando a relatora. também estou acompanhando, então a decisão é unânime. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Doutor dia. Lucas, bom dia especial. Prazer em revê-lo novamente. Tudo Prazer de bom. foi meu, doutor Ivo. Um abraço. Tudo de bom pro senhor. Próximo. Passando para a sessão do Dr. Jales, no 17 da pauta, inscrito o Dr. João Neto Príncipe, pela recorrente reclamada. 17, doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É uma ação processada pelo rito sumaríssimo. A matéria é relação de emprego em relação à Uber do Brasil Tecnologia, matéria conhecida, discutida, e minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos. Rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e negar provimento. Só aguarda voto divergente, se houver, doutor? Sim, Excelência. Pois não. Doutora Maristela. Integralmente de acordo. Não vou nem consultar lá, porque eu me lembro muito desse processo. Doutor Lucas. Eu também. Eu peço vênia para ficar vencido, doutor. Vencido, né? Então Sim. prevaleceu a conclusão do voto do eminente relator, no sentido anunciado negar provimento. Aqui, senhor presidente, tem até aquela notícia que saiu na Folha de São Paulo que o Excelso STJ afirmou
uma decisão que não seria mais competente da Justiça do Trabalho. Mas como não viu a publicação, eu não considerei, por Tá enquanto. Ok, o resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Obrigado. Ainda na sessão do Dr. Jales, no 04 da pauta, inscrito o Dr. Luciano Aires Furtado, pela recorrente reclamada. Discussão feita hoje, né? Sim. Líder Fest Felipe Maurício. O Tenente 4 relator. é o 10.039/20/2009, Líder Fest Corrêa Limitada e Felipe Maurício Saliba de Souza. Minha proposta, senhor presidente, é conhecer de ambos os recursos ordinários, rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento ao apelo da autora e dar provimento ao apelo do advogado do réu, entre parênteses, empregado, para condenar a parte contrária, a autora, nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados a 5% sobre o valor atualizado da causa. É minha proposta, senhor presidente. O doutor tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta os demais membros dessa egrégia turma. Esta é uma ação movida pela empregadora, reclamante, recorrente, em face do empregado, reclamado e recorrido, por meio da qual pretende a condenação deste no pagamento de indenização. A empresa transportadora foi condenada a indenizar a família de uma vítima de acidente de trânsito, porque teria sido comprovada a culpa do concorrente do seu preposto, reclamado, a hora reclamado, no acidente que ceifou a vida desta pessoa. É uma situação um pouco peculiar, porque a Justiça Comum julgou a ação proposta pela família da vítima e condenou a reclamante a indenizá-la justamente porque teria sido comprovada a culpa do recorrido no acidente. Da sentença civil consta que o pai dos autores e o funcionário da empresa ré agiram com a mesma proporção de culpa, contribuindo igualmente para a ocorrência do acidente. O Ministério Público também, naquela ação, manifestou, sustentando que o motorista que estaciona o seu caminhão sobre pista de rolamento deve tomar medidas específicas de sinalização, sendo que, se assim não o fizer, cria condições de risco para o tráfego local, tornando evidente a culpa em eventual sinistro. E conforme documentos que instruem o presente feito, seja sentença, o acórdão, o inquérito, ficou constatado que o reclamado não tomou essas medidas de precaução, sendo patente o seu dever de indenizar, até porque consta do seu contrato de trabalho. A sentença trabalhista, por outro lado, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar, de forma robusta, que a conduta do motorista teria extrapolado ou desobedecido o regulamento da empresa. E isso, Excelência, se deu porque levou em consideração exclusivamente o depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamado, que afirmou que a empresa haveria determinado ao recorrido que deixasse o caminhão estacionado naquele local proibido. É importante destacar que referido testemunha demonstrou não ter isenção de ânimo, pois seu testemunho foi totalmente dissonante dos demais. Ainda, referido testemunha move a ação em face da empresa com pedido de dano moral, tendo sido contraditada, o que foi indeferido sob protestos em audiência. Ele alegou que o veículo foi estacionado no local por uma ordem da empresa, que era uma situação comum lá na transportadora. Já as duas testemunhas, que não foram contraditadas, afirmaram justamente o contrário, ou seja, que a ordem da empresa era sempre voltar com o veículo para a base. E o depoimento dessas testemunhas foram desconsiderados sob o fundamento de que ainda trabalham na empresa. E aí a recorrente se pergunta, quem, se não funcionário da empresa, poderia afirmar que a ordem era sempre voltar com o veículo para a empresa? A sentença afastou a responsabilidade do recorrido pelo acidente por entender comprovada a existência de uma ordem de que o veículo fosse deixado em local proibido. Em outras palavras, impôs à recorrente o impossível ônus de comprovar a inexistência de uma ordem dada. E ainda que isso não seja verdade, melhor dizendo, e ainda que isso seja verdade, a ordem, o que se admite para argumentar, nem se cogita que a empresa teria determinado ao reclamado que estacionasse sem a sinalização adequada, que é um dos elementos da configuração de culpa do reclamado, conforme verificado pelo Ministério Público. Assim, com a devida vênia ao voto do Dr. Jales, o relator do processo, eu requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reconhecer a ausência de isenção da testemunha Antônio Mendes Neto e reformar a sentença para condenar o reclamado no pagamento do valor desembolsado pela empresa para o pagamento da indenização à família da vítima do acidente de trânsito.
É o que se requer e obrigado pela atenção. Eminente relator. Senhor presidente, essa matéria é um pouco diferente. Aqui é o caso de um acidente do trabalho. Foi estacionada uma carreta em determinado local da BR e um motociclista, um terceiro motociclista, veio e colidiu com a traseira e morreu. Na justiça comum, a reclamada foi condenada a pagar a família dessa pessoa que morreu os danos e então propôs essa ação de regresso contra o motorista da carreta. Acontece o seguinte, a prova é controvertida, eu estou transcrevendo todos os depoimentos das testemunhas aqui, mas tem um depoimento de uma testemunha, que é até o que contra ela foi apresentada contradita. O depoimento dessa testemunha foi simplesmente o único que vai sobre o ponto focal da culpa. Ele diz o seguinte, que nesse dia o depoente, ou seja, a testemunha, levou o veículo do autor, é o veículo que o reclamante dirigia, que estava no pátio da ré até a sua residência, voltando, ouvindo um carro da empresa buscar o depoente, que o depoente fez isso a mando do Márcio. Então, a dúvida toda aqui é o seguinte, a carreta estava estacionada no local que não devia, por culpa do reclamante, ou foi porque a empresa mandou? Essa testemunha diz que ela mesma levou o veículo e colocou naquele lugar a mando do Márcio, que era o gerente. Então, por essa razão, senhor presidente, eu estou propondo manter, eu estou simplificando, mas estou propondo manter o meu voto como foi feito, porque entendo que aqui o reclamante não tinha culpa. O reclamado nessa ação seria o empregado, o motorista não tinha culpa, porque a empresa que mandou colocar o veículo no referido local onde o motociclista veio colidir com a traseira do veículo. Pois não. Doutora Maristela. O voto está muito bem, está muito minucioso, o doutor Jales transcreveu o depoimento. Eu só acrescento que a circunstância da justiça comum ter reconhecido que a empresa, por meio de seu preposto, no caso o reclamado, tem incidido em culpa nesse acidente, não faz coisa julgada, até porque as instâncias são independentes, né? E a prova nos autos afasta a culpa do reclamante. Acompanho integralmente. Doutor Lucas. Da mesma forma, um processo muito difícil, muito bem conduzido, mas a instrução, as provas são muito delicadas, né? E eu realmente confesso que eu sofri muito para decidir, mas achei que essa decisão, o voto do relator está no melhor sentido, tendo em vista a prova que foi produzida, que deixa essa dúvida se a carreta foi estacionada lá por livre e espontânea vontade do ora reclamado, ou se isso era um fato comum e a empresa tinha conhecimento desse tipo de procedimento dele, então, portanto, não ficou demonstrada a culpa dele nesse caso. Então, eu peço o VN para acompanhar o relator. Sabe o que me levou a essa conclusão, doutor Lucas? Porque todas as testemunhas falam essa questão. Podia, não podia, devia, não devia. Agora, essa testemunha foi específica. Eu levei a carreta e coloquei naquele local porque o Márcio mandou. Então, não existe nada contra esse depoimento. E parece que eles telefonavam antes para ver se tinha vaga nesse pátio, que era um quarteirão, nesse galpão, né? Aí falaram que não tinha vaga. Diz que era comum ligar e perguntar. Não é nem o empregado, foi um terceiro testemunha que levou que a mão do outro. Então, culpar o motorista nesse sentido, difícil. Aliás, é um fato curioso aparecer essa ação regressiva aqui. Né? Eu estava pesquisando há pouco tempo, ação regressiva em caso de assédio moral. Já tem jurisprudência já razoável de a empresa entrar com regressiva contra o seu gestor que assediou. O assediador. O assediador. O que eu acho uma coisa boa, assim, tem que responder, né? Agora, aí o ônus da prova inverte, né? Quer dizer, a carreta a empresa foi culpada, sim, a carreta estacionada não devia. Por ordem de quem? Aí tem dúvida. Na dúvida não pode condenar. E essa prova... Uma prova, uma pessoa falou, não, eu peguei, levei e coloquei lá um terceiro, porque mandaram. Seria essa questão de ordem? Pois não. É porque, só para esclarecer o doutor Jales, na verdade, não foi essa testemunha que levou o caminhão lá, doutor Excelência. Esse caminhão estava em viagem e, ao retorno a Belo Horizonte, o reclamante deixou o caminhão lá. Essa é a alegação da reclamada, doutor, mas o que está na prova aqui é outra coisa muito diferente. É do jeitinho que eu estou dizendo para o senhor, eu já examinei com muito cuidado o processo. Okay. Bem, então, prevalece o voto do eminente relator à unanimidade, o resultado fica proclamado. Obrigado, boa tarde. Não, bom dia. Vamos ao Bom próximo. dia. Agora, passando para sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia.
na sessão do doutor Sebastião, no 39 da pauta, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos agravados, Banco Bradesco e outros. Doutora Vanessa, eu consulto se está me ouvindo perfeitamente. Sim, estou. Pois não. Doutora Vanessa, a proposta que eu estou apresentando aqui do voto é a seguinte. A matéria já é bem conhecida aqui, bem pacificada na turma. Eu estou conhecendo o agravo de petição do exequente, mas negando provimento. Entendi que a sentença está correta e por isso eu nego provimento. A doutora aguarda eventual voto divergente? Sim, gostaria de pedir apenas para constar meu nome na ata de julgamento. Vamos constar sim o nome. Doutor Jales. De acordo, senhor presidente. E doutora Maristela. Também de acordo. Então, decisão unânime em negar provimento. Ok, muito obrigada. Bom trabalho aqui. Obrigado. Próximo. Ainda do Foro de Uberlândia, na pauta do Dr. Lucas, no 05, inscrita a doutora Ana Paula de Matos Pinheiro, pela recorrente reclamada. Doutora Ana Paula, deixa eu abrir aqui a pauta do doutor Lucas. Vamos lá. Doutora Ana Paula, está me ouvindo adequadamente daí? Bom dia, Excelência. Sim. Doutor Lucas vai anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. A minha proposta, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento ao apelo do reclamante e dando provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento do adicional de 1/10 sobre a remuneração previsto no artigo 8º da Lei 3.207/57, com reflexo em aviso, repouso, 13º, férias e FGTS. Mantém o valor arbitrário da condenação, por ainda compatível. Doutora Ana Paula tem a palavra. Eu gostaria de fazer a sustentação. Primeiramente, bom dia a todos os desembargadores, aos representantes do Ministério Público, colegas advogados e demais autoridades. Gostaria de fazer a sustentação no tocante à equiparação salarial. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido do obreiro para condenar a BRF ao pagamento de diferença salarial decorrente da equiparação com o senhor José Geraldo. Ocorre, Excelências, que o senhor José Geraldo ele foi admitido em abril de 2014 para desempenhar a função de vendedor MI1. Em julho de 2014, ele foi promovido a vendedor 2, conforme folha 73. Já o reclamante foi admitido em maio de 2014 para exercer o cargo de promotor de vendas. Ele exerceu tal função até maio de 2015, ocasião então que ele foi promovido a vendedor 1, onde permaneceu até o término do contrato, em outubro de 2015, conforme folha 71. Com todo respeito, Excelência, as atividades dos promotores de vendas estão ligadas à promoção, à reposição de produtos, exposição de materiais, e são atividades diversas da atividade de vendedor, cujas atividades estão ligadas a vendas, eles fazem visitação a clientes, fazem pedidos, que não são realizadas pelos promotores de venda. Diante disso, o reclamante ele somente exerceu a função de vendedor em maio de 2015. Porém, ele ocupava cargo diverso do paradigma, que era vendedor 2 à época. E, diante do exposto, a recorrente requer seja provido recurso para excluir a condenação ao pagamento de diferença salarial. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, eu estou em dúvida aqui em relação a algumas datas que foram levantadas da tribuna. Eu vou pedir que esse processo seja adiado para a nossa próxima sessão. Mas parece que foi admitido no mesmo ano, 2014, né? Paradigma... Isso é que eu não sei, mas tem a alegação aqui dos cargos diferentes. Não, os cargos, o fato 1, 2 ou 3, isso aí cria só uma presunção. Mas não de 1, 2 ou 3. Tá certo. Mas 1, 2 ou 3 seria só para o vendedor. O relator, para proferir decisão com mais convicção, sim, pretende. Então, fica adiado e será concluído o julgamento na próxima sessão. Vamos ao próximo. Para de Fabriciano, nós vamos. Doutor Lucas em Fabriciano. Vamos conectar com Fabriciano. 13 do doutor Lucas. 13?
Sim. Isso. Vamos. Coronel Fabriciano, número 13, doutor Lucas é o relator. Eu consulto ao doutor Alvinei se me ouve adequadamente aí de Coronel Fabriciano. Está me ouvindo, doutor Alvinei? Acho que não está ouvindo ainda. Estamos fazendo a conexão com o Vale do Aço, Coronel Fabriciano. Eu indago o eminente advogado, está me ouvindo adequadamente aí de Coronel Fabriciano? Ele está ouvindo, mas não está respondendo. Parece que está ouvindo daí, doutor? Tá. Está ouvindo? Pois não. Nós é que não estamos ouvindo. Então, eu vou pedir ao eminente relator para anunciar a proposta de voto para orientar a ostentação por parte do eminente advogado. Doutor desembargador Lucas. Pois não, senhor presidente. A minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso, considerando ele próprio e tempestivo, mas no mérito estou negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O eminente desembargador está mantendo a decisão de origem. Então, eu passo a palavra ao doutor Alvinei para a sua sustentação oral à distância. Tem a palavra. Eu não estou ouvindo. Nós não estamos conseguindo ouvir. Vamos aguardar. Pode falar, vamos ver. Agora acho que estamos ouvindo sim, né? Agora sim. O senhor ouviu a proposta de voto do relator de manter a sentença de origem. O senhor tem a palavra para sustentação. Ok, excelência. Agora estamos te ouvindo. Primeiramente, cumprimentar o ilustríssimo desembargador presidente, cumprimentar o ilustríssimo relator, cumprimentar os demais desembargadores, cumprimentar os colegas advogados aí presentes, os serventuários desta casa, qual trabalham com tanta eficiência nessa especializada. Eu pugno pela reforma da decisão, tendo em vista que o fato alegado como improbidade pela reclamante, Letícia, ele é feito de maneira diuturna dentro da empresa. A alegação de improbidade, ela é o quê? A reclamante comprou produtos e realizou pontuação no CPF de terceiro, CPF de seu esposo. Contudo, ficou provado dentro da oitiva, dentro da ata de audiência de instrução, especialmente pela gerente da empresa, que a empresa faz o procedimento, a conduta de maneira reiterada, sem nenhuma coibição pela gerência. Inclusive a gerente, no recurso, é colacionado o seu depoimento, ela diz que uma das funcionárias a procura em determinado momento, pedindo para fazer compras e pontuar em CPF de terceiro. Essa gerente orienta que ela procure sua irmã, traga até a loja para pontuar no CPF dela. Por quê? Porque as funcionárias não podem pontuar em seu próprio CPF. Contudo, elas se juntavam, conforme também demonstrado no recurso colacionado, elas se juntavam, faziam compras coletivas e pontuavam no CPF de terceiros, inclusive no CPF do esposo da reclamante Letícia, hora recorrente. Então, por esse motivo, eu pugno pela desconfiguração da justa causa, tendo em vista que a própria empresa faz reiteradamente a conduta que ela julgou imprópria, assim condenando com a maior pena a justa causa a sua empregada. Contudo, ela faz
Isso. Então, ela própria vai de encontro ao seu regulamento interno. Então, não podemos aqui, data vênia, condenar a reclamante a essa pena de justa causa, sendo que a própria entidade empresarial faz a conduta que julgou imprópria. Ademais, em relação às horas extras, a reclamada não juntou todos os cartões de pontos, portanto, incorrendo aí inserida a súmula 338 do TST, e ficou demonstrado pela prova testemunhal que a reclamante chegava 30 minutos mais cedo. Portanto, requero a reforma da sentença para prover todos os pedidos feitos na inicial. Somente, excelência. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante, eu peço vênia a brilhante sustentação oral, mas eu mantenho o voto como proposto. A sentença aqui, a instrução e a sentença da lavra do ilustre magistrado Dr. José Barbosa foi muito minuciosa em relação aos fatos que levaram à justa causa. Então, em depoimento pessoal, a reclamante confessou que fazia algumas compras e que a pontuação dessas compras eram concedidas em nome do seu marido. E também reconheceu que isso era uma prática proibida na reclamada, expressamente proibida, e que ela tinha conhecimento dessa regra. O outro argumento da reclamante é que isso seria uma prática comum, ou seja, que apesar de existir a regra proibindo tal comportamento, esses fatos eram comuns na reclamada, não só nessa loja, mas em outras lojas. Mas não foi produzida prova a corroborar esse entendimento. Então, prevaleceu a confissão da reclamante de ter praticado realmente uma irregularidade que quebra, suficiente para quebrar a fidúcia que deveria existir no contrato de trabalho, mas não há prova convincente de que tal prática era tolerada pela reclamada, passando a ser uma prática comum lá. Então, é nesse sentido que eu estou mantendo a justa causa. Em relação às horas extras, também entendi que a apreciação da prova feita pelo juiz está correta, bem fundamentada nos cartões de ponto e nos depoimentos trazidos. Então, é nesse sentido, tratando-se de procedimento sumaríssimo, que o meu voto é para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Esse é o voto, eminente relator. Eu analisei com vagar também, estou acompanhando no mesmo sentido. E doutor Jales, terceiro votante? Também, senhor presidente, aqui impressiona a sentença, como falou, disse o eminente relator, ela examinou em detalhes todos os aspectos, uma sentença longa, que examinou com detalhes todo o material controvertido. Estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Encerrado esse julgamento, vamos ao próximo. Bom dia. Só tem um ED na sala do Dr. Lucas, que a parte está presente para assistir o julgamento. É o 10.391, 84, 2019, presente Dr. Tiago Felipe Monte, para assistir ao julgamento. Na sala do Dr. Lucas. Número? É o 11 da pauta. 11. Número 11 da pauta, P7 Clínica Odontológica, Raquel de Oliveira. Doutor Lucas. Senhor presidente, eu estou conhecendo os embargos da declaração e, no mérito, negando provimento ao apelo. Pois não. Ele só vai assistir o julgamento. Eu analisei também, estou de acordo. Doutor... Também de acordo, senhor presidente. Também estou de acordo, então a decisão é unânime em conhecer e negar provimento. Pois não. Próximo.